A Marine Le Pen procurou se dissociar do Bolsonaro quando compararam o Bolsonaro com ela. Mas, obviamente, as afinidades estão mais próximas dele. Agora, no nosso caso, o grau de irracionalidade é de tal ordem que ninguém, a não ser talvez um extremista absoluto, é que vá querer se aproximar dele. Veja bem, a última coisa que eu quero fazer é defender Marine Le Pen, né? Eu sou totalmente a favor do Macron nesse segundo turno, como, enfim, absolutamente, né? E acho por todas as razões e pelo interesse do Brasil também. Agora, ela é, digamos, do ponto de vista econômico, mais nacionalista. Não tem nada a ver com a política do Guedes, né? Que o Brasil tem essa característica especial, que acho que não é especial do Brasil, é muito comum nos países em desenvolvimento, países do terceiro mundo, vamos dizer assim, que você combina uma direita, extrema-direita, com o entreguismo, né? Com um total neoliberalismo. Isso não é uma combinação que você veja comumente na Europa, e isso é que nos deixa, às vezes, meio confuso. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Macron viu no Lula o grande estadista que ele é, né? Os empresários viram no Lula essa possibilidade de poder voltar a investir no Brasil com segurança. Eu tenho tido ecos, outros, que eu não tenho como mencionar aqui, de desejo de altíssimas figuras muito altas do meio financeiro francês de virem ao Brasil, de conversarem com Lula. Eu acho que isso e será uma aliança natural. Uma aliança, inclusive, que poderá ter nuances. Eu acho que a nossa posição, em termos, por exemplo, do conflito atual, não será idêntica, provavelmente, à posição do Macron, mas também não será idêntica a outras, né? Mas, enfim, digamos, uma posição crítica, obviamente, do que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, compreendendo que é preciso ter um diálogo para poder avançar em direção à paz. Mas eu acho que, sim, há uma perspectiva positiva para uma aliança, como houve, aliás, entre o Lula e o Chirac. Né? O Lula e o Chirac eram parceiros, até com o Sarkozy também, mas acho que o Chirac foi mais... Eu senti uma coisa maior, entendeu? Assim, mais assim, estratégica. Com o Sarkozy houve também muito bom entendimento em questões de meio ambiente, outras questões, mas no caso do Chirac havia uma visão estratégica comum, talvez porque fosse a época da guerra do Iraque e por outras razões desse tipo. O Macron agora, no segundo turno, ele precisa da esquerda, né? Então, ele está aqui num approche un peu gauche, né? Então, está caminhando na direção da esquerda também, e também reduzindo o tempo de... Na verdade, não é reduzindo o tempo de aposentadoria, reduzindo a idade mínima para aposentadoria. Até porque a Marine Le Pen também foi nessa direção. Ela mantém, digamos, da direita aquela posição anti-imigrante, mas ela chegou a dizer que o Macron é o candidato dos ricos. Quer dizer, há um risco aí muito grande. Bom, se nós formos olhar no passado, o Mussolini era uma dissidência do Partido Socialista, né? Então, quer dizer, volta e meia, a direita se vale também da esquerda. Então, nós temos que ver a racionalidade, olhar o discurso não só da véspera da eleição, mas ao longo do tempo, e aí eu acho que o candidato melhor para o Brasil, indiscutivelmente, e para o mundo, é o Macron. É muito importante essa sua colocação, porque às vezes as coisas caem numa coisa mais simplista, né? Dizendo, não, tem pessoas que colocam na melhor a Marine Le Pen porque implode de vez a ordem atual, né? Talvez ela possa levar um aceleracionismo, né? Implode a ordem atual e a gente vai junto, morre junto, né? Aí também pode... Mas aí, pessoal, vamos ver o que vai sobrar depois dessa ordem, né? Eu conheci... Bom, não vou, deixa para lá, vamos em frente. Não, mas diga, você ia fazer um exemplo. Não, vamos em frente. Então tá bom. Agora, você fala isso, e agora também tem uma coisa meio consensual lá, Celso, na França, de que essa eleição vai ser muito mais difícil do que foi a primeira eleição do Macron 5 anos atrás. Porque lá era o seguinte, quer dizer, o Macron ele vinha de ministro da Fazenda do governo do Hollande, né? Ele vinha da esquerda, mas com uma proposta mais liberal. Então era um cara que podia modular um pouco as questões, né? E agora já existe o desgaste do governo dele. Ele era a direita da esquerda. Ele era a direita da esquerda. Agora ele precisa ser a esquerda da direita. Exatamente.